Medida que as estrelas comeiam, a brilhar no cu crepuscular, um eco distante de Ístrias sussurra a través do tempo, revelando narrativas que danam entre os limites do espiritual e do terreno. O conto das 10 virgens, que se ergue das pginas das trades antigas, no apenas uma alegoria sobre vigilância e preparal, uma profunda reflexo sobre a luz interior que cada um de NS carrega, esperando para ser descoberta e nutrida. Portanto, queridos espectadores, acomodem-se, respirem fundo e deixem suas almas se abrirem para essa jornada de descoberta e serenidade, onde a luz divina se entrelaça com os delicados fios da Ístria e da espiritualidade. Neste documentário, iremos explorar a essência mesma da espera, do despertar e da luz que nos guia nas horas mais sombrias. As 10 virgens, 5 esbias e 5 tolas, sois bolos de escolhas e consequências. Cada uma apresenta um espelho para nossas perprias vidas, desafiando-nos a refletir sobre nossas preparais para récipo do que sagrado. Medida que avanamos nesta narrativa repleta de simbolismo, seremos convidados a considerar a importância de manter a luz acesa em nossos corais, mesmo diante das adversidades e distrais. O caminho da Iluminal, muitas vezes solitrio, repleto de incertezas, mas também adornado com os mais belos momentos de revelau. Ao longo deste documentário, estaremos navegando por uma diversidade de Ístrias, desde os ensinamentos dos antigos profetas às interpretais contemporâneas que ressoam em nosso cotidiano. Cada capítulo nos levar por paisagens sonoras de pensamentos esbios, enquanto contemplamos não apenas a espera das virgens, mas também as pequenas Ístrias que compõem o grande mosaico da experiência humana em busca de significado. Estejam prontos para se deixar levar pelas correntes do tempo e para iluminar suas mentes com a essência do que há de mais puro e verdadeiro em cada um de nós. Quando a noite cair e a luz do dia se dissipar, o que ser que realmente espera por NS? Preparem-se, pois a luz está prestes a brilhar intensamente, e juntos nos aventuraremos pela Ístria Celestial, em busca do despertar de nossa Pripriá luz interior. No silêncio das estrelas, onde o tempo mais parece uma piada do que uma verdade, surge a cena que jamais contamos nas aulas de história. As 10 virgens, cada uma com seu jeito mais peculiar de entender a vida. Estamos na virada do milênio, em um recanto perdido no mapa celestial, onde Deus ainda tinha tempo para interagir com os mortais e as virgens estavam ocupadas tentando entender como fazer o melhor jeitinho para entrar na festa do céu. A cena se desenrola sob a luz de um amanhecer tão radiante que até as estrelas pareciam ter passado por uma análise de cor no Pinterest. O cheiro de incenso misturado com perfume de amora estava no ar, criando uma sinfonia olfativa que fazia as virgens tossirem como se fossem professoras de história. Aqui conhecemos Lavínia, a que se achava a favorita de Deus, com seu véu tão perfeito que qualquer cabeleireiro da atualidade ficaria com inveja. E tinham também Zita, a esquentada, Brena, a indecisa, e mais um monte, que decididamente não era famosa o suficiente para aparecer em qualquer meme. Um grande banquete estava prestes a acontecer, com pães feitos de sonhos e vinho do Tupperware, que garantidamente havia apodrecido desde o último banquete celestial. Para impedir que uma delas se sentisse um peixe fora d'água, havia uma rígida hierarquia de ciúmes que detonava entre as virgens. Às vezes, a única coisa que se via era um vale-tudo para tentar conquistar a atenção de quem estava ansioso para a conclusão da festa. No entanto, a regra mais importante, não esquecer de colocar um pouquinho mais de azeite na lamparina, porque quem exagerar na má administração da luz
pode acabar se perdendo na escuridão. Um temor que fala muito sobre os apagões de nossa vida moderna. O tom de ironia na atmosfera era palpável, como se todos se sentissem em uma audiência onde ninguém realmente sabia quem eram os jurados e ainda assim todos estavam moredores para o evento. Uma vez sentados, as virgens se entreolhavam, como em uma nova realidade do Twitter, tentando decifrar quem seria a escolhida para ser merecedora da fama que a festa prometia. Surpreendentemente, foi o cozinheiro do evento, um homem tão tímido que fingir costume era o seu lema na cozinha, que decidiu sair do seu manto de invisibilidade. Ele simplesmente trocou os pães que deviam ser oferecidos por 2 tipos de pastel, um de carne e outro de queijo, ao que imediatamente todas as 10 virgens começaram uma dança espontânea de alegria. Qualquer um poderia ter uma epifania no meio daquela comédia pastelona. E como um filme que não se leva a sério, a revelação final foi: quem se esforça por conta do manto da espiritualidade acaba sempre com água de salsicha na mão. E assim, as 10 virgens, ainda que sem crédito histórico algum, aprenderam que a vida pode ser mais leve se aceitarmos que o padrão é só um conselho e não uma regra. Quando o sol finalmente rompeu a manhã, as virgens, enchendo suas lamparinas de azeite para mais um dia no banquete, entenderam que a moral da história é: quem não brilha não se ilumina. Olhando para o futuro, com seus braços para o céu, sem nem saber que próximos 1000 anos estavam por vir. No final das contas, a real transmissão de luz tem menos a ver com a maneira como você aparece em um baile, e mais com o quanto você está disposta a se arriscar dar o show nessas noites de festança, mesmo que seu maior medo seja a pressão social. E lembre-se, melhor um véu no rosto do que a avareza na alma. Em uma época onde as estrelas ainda eram visíveis, e não eram apenas os pontos brilhantes que encontramos nos stories do Instagram, nos encontramos no coração da antiga Babilônia, onde um ritual inusitado estava prestes a mudar a forma como a humanidade lidava com a luz e a sombra. Isso ninguém conta nos livros de história, mas acredita-se que grande parte das guerras daquele tempo foi causada pela disputa entre as virgens pela melhor posição na fila da cerimônia da iluminação. Nada escandaloso, apenas algumas meninas brigando pela chance de acender a lâmpada sagrada antes que a vizinha o fizesse com a sua vassoura, que, diga-se de passagem, era um acessório essencial daquela época. O ambiente ao nosso redor exala o cheiro forte de incenso de mirra misturado com o aroma de peixes podres, que provavelmente foram oferecidos aos deuses em algum momento do dia. As pessoas na praça parecem ter saído de um desfile, com suas vestes longas e coloridas, mais parecendo uma edição de carnaval sem trio elétrico ou confete. Entre elas, encontramos a grande sacerdotisa, cuja presença é mais dramática que uma novela mexicana, e cuja roupa brilha tanto que você precisa usar óculos de sol para não perder a visão. O destaque do ritual é um objeto curioso, uma lâmpada que, segundo reza a lenda, mantém acesa a luz interior de cada praticante. Na verdade, ela só tinha energia solar e vazamento de urânio, mas quem se importava com ciência quando a vaidade e a pressão social estavam em jogo? A tradição estabelecia que a primeira virgem a acender a luz teria o seguinte privilégio: ser a única a subir na cadeira do síndico comunitário durante a assembleia mensal, uma honra digna de aplausos, ou pelo menos de um parabéns, não tão entusiasmado. Contudo, assistimos ao momento em que, no auge da competição, uma das jovens entra em pânico, derrubando a poção sagrada que deveria ser utilizada para ungir a lâmpada.
O tumulto logo se transforma em um espetáculo, lembrando aqueles eventos em que todos tentam falar ao mesmo tempo nos grupos de WhatsApp. Afinal, quem realmente ouve? O clímax se aproximava junto com a virada inesperada. Um gato, que havia se escondido secretamente dentro de um altar, começa a lamparinar na frente de todos, fazendo com que as virgens se engalfinhassem em uma disputa pela atenção do que se tornou a verdadeira estrela do espetáculo. Enquanto a câmara foca em um momento de tensão, na verdade, a cena mais dramática é quando a lâmpada é finalmente acesa. Mas surge a ironia. As jovens se esquecem de que precisariam da luz para chegar ao altar e acabam caindo uma sobre a outra como peças de dominó. E assim, o que seria um ritual de iluminação acaba em um espetáculo de queda e risadas. Entre risos e acenos, o festival termina. E o raro momento de hilaridade é cercado por brisas e cheiros estranhos, e os espectadores vão embora, acreditando que a verdadeira luz estava nos amigos, feitos em meio ao caos. Para encerrar, a sabedoria do dia pode ser resumida com um provérbio distorcido: quem não erguer a lâmpada se queimar no escuro. Uma lição de vida, talvez? Ou apenas mais uma historinha daquelas que os avós contam quando não sabem o que dizer. Mistérios do passado. Quando a sabedoria se esconde em sussurros, é o tipo de título que faz você pensar que está prestes a entrar em um profundo labirinto de conhecimento. Mas isso ninguém conta nos livros de história. A antiguidade, muito mais do que um marco do saber, era um verdadeiro circo, pegando fogo. Prepare-se para uma viagem no tempo onde a sabedoria não é feita de sábios, mas de sabichões com ares de filósofos. Estamos na Grécia Antiga, não exatamente o berço do raciocínio lógico, mas uma pranchinha de equilíbrio entre o jeitinho e as meias-verdades num banquinho de mármore. O cheiro do azeite fresco, misturado com o suor de atletas que não têm ideia do que é um antitranspirante, está no ar. O som das cítaras reverberando num ritmo muito mais dançante do que qualquer debate filosófico. Veja bem, Aristóteles não tinha ideia de que seu maior medo era o ridículo. Entre o desfile de toga, um grupo de homens de longas barbas e olhos esbugalhados debate um dilema eterno: quem realmente é o dono da sabedoria? Nessa assembleia, digna de uma repartição pública brasileira, onde todos falam e ninguém se entende, um personagem se destaca: Sócrates, que promete que o segredo da vida pode ser encontrado se fossem todos fazer uma pergunta reflexiva. E o resto da sala já estava pensando em como esquivar-se da pressão de interromper um gênio, enquanto duas virgens, que se acham a reencarnação de Afrodite, brigam sobre a cor da túnica perfeita para atrair os deuses. Um acadêmico insiste que o verdadeiro saber reside nos detalhes. Como quem diz, vamos fazer um curso online sobre isso depois. Ao mesmo tempo, os habitantes, desesperados pela valorização de uma resposta decente, se esquecem que ali mesmo tudo não passa de um grande show de egos. Para melhorar a situação, eis que surge um oráculo, que não é lá muito oráculo. Prometendo resolver os dilemas existenciais do povo, ele manda cada um optar entre diferentes rituais, todos igualmente descabidos. Um deles envolve fazer uma oração e se esfregar no azeite. Outro exige adorar uma cabra de madeira. O povo fica tão perdido que, ao invés de entrar na fila do pão, entra na do absurdo. No clímax, os sábios e os ignorantes se encontram em uma praça, onde, em vez de sabedoria, trocam segredos de como passar na prova do dia seguinte sem estudar. A famosa tática do finge que sabe. A luz no fim do túnel era só uma lâmpada queimada, e a verdadeira moral da história se revela: quem não atrapalha, não constrói. Na verdade,
A sabedoria estava lá o tempo todo, escondida atrás dos sussurros de quem tem um jeitinho para tudo. Ao final, fica a lição de que, mesmo em tempos antigos, o conhecimento sempre foi uma mercadoria escassa. E se você não fica de olho, acaba vendendo a alma só por um prato de lentilha. Afinal, quem não sobe na vida sem um toque de esperteza que atire a primeira toga? Isso ninguém conta nos livros de história, mas no longínquo ano de 1500, enquanto a elite portuguesa se espremia em caravelas lá do outro lado do Atlântico, acontecia uma saga nunca antes imaginada, que envolvia pedras que cantavam e dançavam nas vitórias e desgraças da época. Nenhum historiador sabe ao certo por que essas pedras eram tão artísticas, mas especulam que devem ter aprendido aquele jeitinho brasileiro de agradar os poderosos, ao contrário de se tornarem meras rochas. Imagine só o cheiro de suor evaporando sob o sol escaldante e a poeira dourada que deixava seus rastros na areia, uma verdadeira sinfonia de fragrâncias de feijão tropeiro e mingau de milho. No centro do reduto, um grupo de virgens enfeitadas com pedrarias de brilho exagerado, cuja fama era engendrada pela pressão social de aguardar um príncipe encantado, se reunia para uma apresentação que prometia ser épica. Acenando com suas saias largas e sorrisos ensaiados, elas se preparavam para o maior espetáculo da época, uma performance que misturava dança, fé e absoluta falta de habilidade. Entre sabatinas de moções, as virgens acabavam dançando como se estivessem tentando evitar um batida de samba, que, em média, só escutava no carnaval do próximo ano. Mas, como todo bom drama, havia um conflito no ar. Entra em cena o Sr. Arnaldo, o alfaiate da vila, cuja especialidade era costurar confusão. Ele, com seu chapéu de feltro surrado, uma verdadeira peça de relicário, decidiu que o melhor caminho era fazer uma grande revelação. O rei tinha pego um resfriado e as virgens precisavam cancelar a apresentação. E lá se foi a tensão, como um samba em estilo de pagode para o nada. Assim, as jovens foram engabeladas e agora só restava esperar que a situação se resolvesse, mesmo que a comparação com a repartição pública para resolver questões de câmbio já indicasse que a confusão estava longe de acabar. O que ninguém esperava era que, no meio desse rebuliço, as mesmas pedras que cantavam decidissem se rebelar e, pasmem, soltaram um grito estrondoso que ecoou pelo vale em uma batalha de som e reminiscências passadas. Num momento épico de bancheada, as virgens começaram a dançar novamente, mas agora sua coreografia era mais improvisada e sem foco, gerando risadas de todos os que assistiam. Enquanto o Sr. Arnaldo tentava silenciar as vozes opostas, um jato de intuição generosa do além fez as virgens se darem conta de que estavam mais completas do que nunca e que suas luzes interiores pulsavam mais forte que a vaidade dos olhares alheios. O clímax chegou com um show de risadas e um grande desfecho, onde não houve um príncipe encantado, mas sim um alfaiate feliz, e as virgens que gritaram um mantra improvisado: quem não dança não ganha, para desafiar a lógica da vida. Assim, a moral fake ficou gravada nas pedras. Quem não dá a volta no próprio rabo não aprende a rebolar. E se o passado não tem voz, as pedras, com certeza, possuem um eco eterno de muitas histórias a contar. Entre o vento e as folhas, divagações e questionamentos da sociedade antiga. Isso ninguém conta nos livros de história, mas na antiga Mesopotâmia, onde as pessoas trocavam cebolas por ovelhas, as coisas não eram tão diferentes das nossas filas de banco, onde se espera horas para ser atendido e acaba-se ouvindo o som
ensurdecedor de um marido, sendo chamado para assistir às 1001 noites. Em meio a um labirinto de zigurates e templos, a verdadeira espiritualidade consiste em quem consegue manter a compostura diante de um Deus que só se importa em saber se você trouxe as ofertas certas. O cheiro de fumaça de incenso e barro molhado permeava o ar, enquanto sacerdotes seminais discutiam acaloradamente se o vento era, de fato, uma entidade ou só uma desculpa para justificar a boa e velha pressão social. Naquela época, tínhamos o sumo sacerdote, que não para de falar. Um homem com um longo manto que arrastava, sempre acompanhado por um grupo de seguidores que não entendiam nada do que ele dizia. Visualmente, eram como um bando de galinhas assustadas em uma festa à fantasia, forçados a fingir costume. Cada palavra que ele disse foi engolida com um fervor que só se vê nas reuniões de condomínio. Diante deles, um altar repleto de produtos da época, cerâmicas, pequenos ídolos de barro, representando deuses que eram mais narcisistas que qualquer político atual, e um prato de lentilhas que sabíamos ter sido encomendado pelo chefe da casa. Assim se desenrolavam os debates. Será que o sacrifício seria mais apreciado se as lentilhas fossem bem temperadas? Enquanto a multidão se aglomerava, um ritual bizarro se desenrolava. O sacerdote, que fazia mesuras até para sua própria sombra, numa tentativa desesperada de convencê-la de sua relevância, e com cada reverência absorvia o olhar perplexo do público, que, na verdade, ficou apenas esperando uma mensagem simples, a de que deviam vender mais dálias no mercado para aumentar o status da cidade. Ou seja, o dilema existencial dessas pessoas parecia ser mais sobre status social do que sobre questões celestiais. Comparávamos essas audiências com as reuniões de WhatsApp, onde todos estão presentes, mas ninguém escuta um ao outro. Certa manhã, tomamos conhecimento do grande evento, o Festival da Luz, que, ironicamente, celebrava a escuridão das promessas não cumpridas. Um desfile de guerreiros sem espada. Pois, quem precisa de armas quando se tem talheres de ouro? O evento foi organizado por um conselheiro que leva o jeitinho ao extremo, tendo encontrado um jeito de fazer a sombra parecer mais longa com uma simples mudança no ângulo dos reflectores. Quando o dia chegou, a multidão se reuniu na praça e a única conclusão a que chegaram foi sobre quem traria os melhores refrescos. E assim, nesse embate épico, onde algo mútuo entre o aperto de mãos firmes e olhares furtivos se desenrolava, o clímax do dia foi alcançado quando um galo, que se sentiu deslocado entre tantos humanos falantes, não suportou mais e simplesmente cantou a verdade. Não há promessas, não há deuses, e o que sobra no final é só uma boa soneca. A multidão caiu na risada, reconhecendo que a ironia estava bem à vista deles, mas que preferiam não ver. Em meio a tudo isso, uma tentativa de inserir a história real. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, criou leis e cultos que definiram o cotidiano dos povos, mas ninguém se lembrou de tudo isso na hora do lanche. Ao final, ficamos com a moral fake da história. Quem não faz umas mesuras para o vento, acaba fumando um incenso que só dá dor de cabeça. Portanto, entre os deuses e as folhas do caminho, o que importa é como você pesa seus resultados em lentilhas. Num dia ensolarado, de 1000 e tão profundo que nem a gente sabe, logo antes do grande banquete celestial, mergulhamos na história de um povo que estava tão focado em brilhar que se esquecia de acender a luz de casa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas as 10 virgens, com seus potes de azeite, ao invés de um bom Wi-Fi, estavam à beira de uma crise, a crise da iluminação emocional.
A cena se passa em um vilarejo que poderia ser chamado de Barilande, onde o cheiro de flores apodrecidas se misturava com a poeira dos sapatinhos de anjo que nunca foram usados e o som dos corcundas cantando de desilusão. Aqui conhecemos Puritano e Superficialina, as duas figuras mais ridículas do lugar. Puritano, sempre de túnica branca, cheira a sabão de coco e insiste que só vai se casar com um príncipe que tenha o coração iluminado. Superficialina, toda em purpurina e cercada de selfies, vive em busca do que está na moda, não se importa nem um pouco se a sua luz interior é mais fraca que lanterna de campista. Doa, ambos têm um amor platônico pelas suas ideias de casamento, mesmo que nunca tenham se dado conta de que amor precisa de mais do que brilho para sobreviver. Os dois, então, se encontram com um guru espiritual, também conhecido como o conselheiro abstrato, que tenta guiá-los para a iluminação, mas que, em vez de sabedoria, só entrega catálogos de tendências de moda. Entre rituais bizantinos que mais pareciam festas de aniversário e debates acalorados sobre quem teria um plano de iluminação melhor, surgiu a grande controvérsia: se acender a luz interior era realmente necessário, ou se só bastava erguer a mão e sussurrar "Sou iluminado", como fazem nas redes sociais, quando mais 18 virgens se misturaram à discussão, onde cada uma tentava puxar o tapete da outra em busca de autoconhecimento. A tensão atingiu níveis tão altos que somente uma boa macarronada poderia baixar a fervura. E na tentativa de criar um grande ritual de iluminação, elas decidiram se reunir à beira do lago, que na verdade era um pântano disfarçado. Com meditações e cantos que ecoavam como se estivessem em uma planície de vacas, perceberam que poderiam chegar a um único consenso: se o coração não se iluminar antes do meio-dia, tudo bem. Era só pedir um jeitinho e acender as estantes com luzes de Natal. O ápice de tudo ocorreu quando Puritano, em seu ímpeto de fortaleza espiritual, decidiu subir em uma pedra e gritar que sua luz interior era mais brilhante que a de qualquer um presente. Ao seu redor, as 10 virgens começaram a acender suas velas na tentativa de ofuscar Puritano, mas acabaram tacando fogo nas vestes dela. A confusão foi tanta que o conselheiro abstrato se escondeu atrás da primeira árvore e mandou um tweet. No final, ninguém se feriu de verdade, mas todos aprenderam uma lição muito clara: a da ironia da vida e o quanto dela devemos levar com um sorriso no rosto. O que se pensava um ritual de iluminação transformou-se em um evento de acendimento da racionalidade e, em vez de conselho, o que veio foi o tradicional: quem tem medo de acender o coração, que fuja da festa de São João. E assim, no fim do dia, as 10 virgens voltaram para suas casas, não sem antes passarem na vendinha da esquina para pegar um pouco de azeite e resolver a falta de luz interior. Afinal, a moral da história, ou seria da luz, é: melhor uma lâmpada na mão do que um coração na brasa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas em uma manhã ensolarada na Palestina antiga, onde as areias quentes se misturavam às incertezas no ar, uma pequena aldeia se preparava para um evento muito especial: o casamento do ano. Ao som do barulho de candelabros titubeantes e o cheiro marcante de tâmaras recheadas, as 10 virgens estavam mais preocupadas com suas lanternas do que com as promessas divinas. Num tom cínico, a narração nos apresenta as personagens, cada uma mais extravagante que a outra. Miriam, a líder, com um guarda-roupa mais brilhante que o sol, sempre pronta para dar aquela apresentação. Raquel, que tinha um jeitinho todo especial de fazer tudo parecer uma competição com as colegas. E Zilpa, a introvertida que falava mais com as galinhas do que com pessoas.
O ambiente era tão carregado de expectativa que você poderia cortar a tensão com uma faca. As lanternas, elegantemente ornamentadas, eram a prioridade do dia, pois o problema não era encontrar um marido, mas sim garantir que o brilho da luz interna ofuscasse a concorrência. E assim, o que era um simples casamento transformou-se em um campeonato de quem tem a melhor iluminação. Na aldeia, existiam rituais que mais pareciam piadas de mau gosto. As virgens se revezavam em orações fervorosas e promessas de pureza, enquanto os homens esperavam como se estivessem na fila do pão em um domingo chuvoso. Em meio a isso, uma velha conhecida, a pressão social, sussurrava aos ouvidos de cada uma com a sutileza de um coach de redes sociais. O mantra: faça com que todos enxerguem seu brilho. A ironia era que quanto mais elas tentavam acender suas lâmpadas, mais escuro e confuso ficava o ambiente. Todo mundo esperava que na hora H os noivos chegassem como príncipes encantados, mas a realidade era mais parecida com aquela furada de uma festa de aniversário, onde só tinham sobrado os salgadinhos ressecados. O grande clímax do evento veio na forma de uma ventania inesperada, que apagou a maioria das lanternas deixadas de lado pelas virgens. A ideia de ser pura se desfazia em risadas nervosas, enquanto, armadas com apenas um fósforo e um sorrisinho sem graça, foram forçadas a reconectar a luz interior com a mesma energia que um adolescente sente ao ser chamado de bicho grilo. No final das contas, quando o esperadíssimo casal finalmente chegou, ficaram confusos ao perceber que estava tudo tão aceso quanto um estande de festa junina. Afinal, orgulho e pressa não rendem velas acesas. Assim, com a sabedoria de boteco de um velho rabino ressoando, melhor um dilema iluminado do que uma fogueira apagada. A moral da história? No fundo, todo mundo só quer brilhar, mesmo que isso signifique apagar a própria luz. Isso ninguém conta nos livros de história. Havia uma vez, no antigo Oriente Médio, um grupo de 10 virgens talhadas no mármore da indecisão. Elas estavam à espera de um noivo que nunca chegava, cercadas por luzes de candeeiros que mais pareciam lanternas de posto de gasolina em dia de chuva. O cenário era uma sala com os cheiros de incenso misturados ao suor de quem estava nervoso por não saber se deveria dançar ou apenas se esticar, como uma pessoa tentando entrar em uma van lotada. Os sábios da época, com suas barbas longas e trajes cerimoniais que pareciam ter sido desenhados por um estilista de carnaval, afirmavam que a luz interior de cada virgem era intensa. Mas o que fazer quando a luz da vela não reluz? A primeira virgem, uma artista do jeitinho, tentou fazer a luz brilhar com uma performance de dança que deixou todos os outros em dúvida se era a dança da fertilidade ou só uma tentativa frustrada de chamar a atenção. A luz que fazia seu vestido brilhar só existia nos sonhos dela, e todos ao redor aplaudiam, mas no fundo queriam mesmo era saber onde estava a pipoca. Em um giro de câmera, capturamos a segunda virgem que olhava para a vela acesa, com tanto amor que parecia estar contemplando o pôr do sol por um vidro embaçado na sala de espera do Detran. O dilema estava claro. Será que dava para pedir uma segunda chance para a luz? Estava mais indecisa que brasileiro em fila de buffet, sem saber se enchia o prato de arroz ou optava pela farofa. Os rituais sociais da época eram dignos de um reality show sem roteiro, onde um grupo de mulheres tentava brilhar, enquanto os homens escutavam um mantra sobre as chatas regras de casamentos arranjados. De fato, a única tradição imutável era a pressão social para aparentar nunca ter deixado sua luz apagar. O clímax se forma quando, em um jantar que prometia ser polido, mas foi mais bagunçado que um churrasco em família,
Elas decidiram finalmente acender as luzes, mas ao invés das velas, usaram as superfícies do lar. O resultado? Uma festa tão calorosa que até as togas dos sábios começaram a pegar fogo. No final das contas, a festa foi um sucesso. A sala, embora cheia de luz, ainda parecia um quadro de Picasso, onde as figuras estavam esquecidas em uma forma distorcida de quem realmente éramos. Se você parasse para pensar, nenhuma virgem soube o que fazer com a luz que não reluz. E a moral da história? Olhe bem, quem não se apaga em meio à confusão e não fica enrolando, não ilumina. Assim seguimos, acendendo ou apagando a nossa luz interior, em um eterno dilema que não há livro que conte tudo. Isso ninguém conta nos livros de história. A verdade oculta por trás das futilidades celestiais das 10 virgens. Situados em um sutil entrelace do tempo, em algum lugar onde o sol se afoga em suas próprias promessas, encontramos um grupo de donzelas que tem mais segredos que os pinguins do céu. O cenário? Uma festa solene que cheira a incenso e confusão, onde o único som é o sussurro das expectativas e o tilintar de taças. Os rostos das virgens, adornados como se estivessem indo para uma competição de beleza celeste, são uma mistura de nervosismo e presunção, como se aquela fosse a última chance de atrair o olhar do pretendente celestial. No canto, uma tábua de frutas extraordinariamente bem dispostas, um truque de marketing do anfitrião que quer mostrar que catered events também fazem parte da espiritualidade. Entre as virgens, conhecemos a Dêmaris, com um olhar presunçoso, tentando desesperadamente lembrar a última vez que foi ao salão para tirar os rolos de sua existência. Ou a Penélope, cuja habilidade de dar voltas em um único assunto rivaliza a história do próprio tempo. Conflitos de interesse surgem como fogos de artifício na noite de São João. As virgens, cada uma mais desesperada que a outra, armam uma batalha reluzente para conquistar a atenção do celestial, que nunca aparece, ou talvez já tenha ido embora. O que será que aconteceu? Ah, claro, o convite não estava na lista, como as festas de fim de ano que nunca agradam a todos. Popurrí de seleções e privilégios. Um verdadeiro descalabro social, onde cada olho se mantém na porta. A única coisa que brilha é o lustre mal feito que balança sob o peso da atmosfera. Para garantir que a emoção da noite não se esvaísse, criaram um ritual bizarro. A cada investida romântica mal sucedida, cada uma precisa dançar para o vazio, esperando que suas esperanças sejam levantadas como se fossem bandeiras de um time derrotado. E entre sorrisos endurecidos e amostras de dança, exatamente como uma visita a um cartório, entramos no clímax, onde Damaris, com um salto mais audacioso que a vinda do Messiah, decidiu que estava na hora de leiloar um par de sapatos especiais, sapatos tão reluzentes que poderiam deixar qualquer estrela no chinelo. Mas a virada vem. Ao invés de vendê-los, a única coisa que obteve em troca foi uma indesejada mensagem de WhatsApp de um pretendente desapontado, que confundiu trocar sapato com trocar o coração. No fim, toda a expectativa e a busca pela validação se esvaziaram numa ironia perfeita. Em momento de ânimo, as virgens se deram conta de que estavam esperando um milagre que começou a ruir. O celestial que esperavam não era mais distinto do próprio jeitinho brasileiro que, às vezes, revela que tudo que se busca está mais próximo do que se imagina, naquelas amizades sinceras que se confundem com a má vontade, que, de alguma forma, são um par de chinelos, ainda confortáveis para o caminho da vida. A moral? Melhor dançar com quem se dá do que esperar pela estrela que nunca chega. Isso ninguém conta nos livros de história. Na antiga Judéia, numa noite de lua cheia,
enquanto as estrelas piscavam como luzes de Natal de loja, de um 25 de dezembro, 10 virgens se apressavam em acender suas lamparinas. Eram as chamadas 10 virgens da parábola, mas o que pouca gente sabia é que, além de serem virgens, suas principais preocupações eram mais mundanas. Pressionadas socialmente, tentavam mostrar que eram as mais bem preparadas para a festa do noivo. O aroma do azeite, usado nas lamparinas, misturava-se no ar com o cheiro de ansiedade, como se tivessem tomado um copo de café torrefato e uma garfada de pânico. Enquanto isso, o barulho das lamparinas chiando cortava a noite, como uma faca nos gastos orçamentos de quem ainda não decidiu se vai investir no celular novo ou na nova linha de roupas. Ao fundo, havia Maria, a virgem que trazia uma lamparina incrivelmente brilhosa, mas que, ao invés de luzes insinuantes, era alimentada por aquela paixão ardente de querer fingir costume e ser a estrela da festa. Para contrastar, temos a irmã dela, Marta, carregando uma lamparina que mais parecia uma vela de aniversário, sem brilho e sem graça, mas com um sotaque forte de jeitinho que a tornava indefectível no grupo. Era um verdadeiro desfile de incertezas e inseguranças, adornadas com roupas de linho, todas gritando numa sinfonia ensaiada por meses para parecerem despretensiosas, mas que, na verdade, queriam ser as lamparinas mais resplandecentes do planeta. Como numa reunião de condomínio, onde todos se olham com desconfiança, as virgens compartilhavam suas ansiedades e segredos. O noivo pode vir a qualquer momento. E quem ficar sem luz vai ser a risada do Twitter do reino. As expectativas estavam nas nuvens. Aliás, como uma série de posts de influenciadores tentando apresentar a vida como glamour, uma realidade criada pela pressão social na expectativa de um evento que nem se havia concretizado ainda. Cada uma das virgens cercava-se de charlatães bruxos e conselheiros de carreira, que prometiam aumentar a luminosidade das lamparinas. Claro, em troca de promessas de iogurte de tigre e meditação transcendental. Conforme a noite avançava, as lamparinas mostravam o verdadeiro sentido de quem estava preparada e quem estava apenas fazendo hora. Quando o noivo finalmente apareceu, e não estou falando de um príncipe de cavalo branco, mas um tipo mais próximo de um assistente de pedreiro que não se importa com códigos de vestimenta, a tensão era palpável. As virgens que se achavam as bichas da noite começaram a apagar suas lamparinas por não entrarem no espírito da festa e, ao contrário, se comportando como se estivessem em uma festa de aniversário sem bolo. E para a grande finale do absurdo, o noivo, ao invés de se deslumbrar com a luz das lamparinas, usou um simples celular para acender a tela e deslizar para baixo, soltando as luzes da tela com a mesma naturalidade que um síndico entrega o boleto do condomínio em pleno almoço de domingo. E assim, o drama se transformou numa ironia cotidiana, onde o que era suposto ser uma celebração se tornara acesso total a uma rede social onde todos tinham algo a dizer sobre a lamparina da vez. Ao final, a grande moral: quem acende a lamparina do coração é o único que pode realmente ver a festa que está acontecendo. Não importa o quão brilhante seja a sua lamparina. Se não tiver conteúdo, tudo não passa de uma luzinha piscante numa telinha de celular. Portanto, quem não se conecta não dança no banquete e, com certeza, não vai ganhar o troféu de melhor lamparina da festa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas, no glorioso reino das 10 virgens, havia uma luz interior ardendo, como um belo lampião à beira da estrada, esperando que alguém se lembrasse de acendê-lo. Situados em um tempo que misturava o sagrado e o profano, as virgens
Figuras excessivamente decoradas e com penteados que pareciam mais torres de Babel estavam cansadas de segurar a vela enquanto aguardavam que o noivo, uma espécie de figura mítica, vagamente inspirada na última tendência do Twitter, aparecesse. O ambiente transbordava um cheiro de cera derretida, semelhante àquele que encontramos em lojas de produtos religiosos, misturado ao aroma do medo, do ridículo que pairava no ar, como se todos estivessem prontos para sair correndo de um baile de máscaras. Entre elas, temos a bela Lúcia, sua amiga fofa Cana e a Socorro, que por algum motivo sempre tinha um pandeiro na mão e não hesitava em tocá-lo em momentos inapropriados. O destaque do dia era um bolinho de festa para todos, tão brilhante que poderia ofuscar qualquer luz celestial. O conflito se desenrolava à medida que o grande dia se aproximava, com as virgens se engalfinhando nos preparativos como se fossem finalistas do programa A Fazenda, competindo pela atenção do noivo, que na verdade nunca aparecia. O ritual de acender a luz interior quase se assemelhava ao modo como os brasileiros lidam com burocracias. Todos sabiam que era necessário, mas ninguém queria fazer o trabalho, preferindo definir quem era a mais bonita entre elas enquanto admiravam seus próprios reflexos em espelhos improvisados. E, enquanto isso, a pressão social tornava-se quase insuportável, já que cada uma tentava se lembrar de quem tinha sido mais iluminada em ocasiões passadas. Era um oba-oba de vaidade que não se resolvia nem com o santo mais iluminado da igreja. No clímax, o noivo finalmente surgiu, mas não como esperado. Em vez de um príncipe, era um macaco que aparentemente tinha uma queda por dançar para os incautos. A luz interior, tão discutida e esperada, revelou-se apenas um jogo de luz e sombra, comparável àquelas habilidades mágicas que temos quando fingimos costume nas festinhas de família. Na verdade, a virgem mais iluminada não era ninguém mais que Socorro, cujos rompantes musicais escondiam uma sagacidade que desafiava as regras da penumbra e do ridículo. Torcendo por uma reviravolta, aquelas moças finalmente perceberam que não era a espera por um noivo que realmente iluminava suas almas, mas o quanto podíamos rir de nós mesmos enquanto medíamos a distância entre os sonhos e a realidade no cotidiano. E assim, ao final, a moral da história é clara. Quem não dança não ganha a festa, e melhor um macaco na pista do que um noivo a esperar. Isso ninguém conta nos livros de história. Na antiguidade, fazer um acordo com as sombras parecia tão certo quanto reclamar da pressão do grupo, ou achar que todo mundo estava de olho na sua vida. Numa noite iluminada por um luar mais estranho que qualquer Instagram, em um pequeno vilarejo do Oriente Médio, as 10 virgens se reuniam para discutir um tema extremamente sério. Quem entre elas conseguiria abrir mão do seu último pedaço de torta de frutas? Sim, porque o sacrifício é tudo, e o gourmet também, certo? O olfato é inundado pelo aroma de mel e especiarias, misturado a um leve perfume de intriga e segredos. Os sons de riso forçado ecoam enquanto um gato travesso decide que os vestidos das Imaculadas Virgens são o seu novo playground. Entre elas, podemos ver a Laura, a mais cheia de graça, com uma tiara de flores talhada no tamanho exato para desviar a atenção de suas intenções duvidosas. Ao lado, a Gasparina, sempre pronta a apunhalar pelas costas, uma verdadeira metralhadora de memes e falatórios. No centro do templo, brilhando com uma luz estranha que rivaliza com os jogos de luzes de uma casa de shows, está um cetro ridiculamente grande, símbolo de autoridade, mas que mais parecia uma batata gigante. O dilema da vez: a quem faria a doação do cetro? Depois de intensos debates, mais passados no Twitter do que na vida real,
A grande maioria decidiu: vamos deixar a Gasparina limpar a casa. O que deveria ser um pacto de amizade se tornou uma verdadeira batalha campal de ego, onde todos se esforçavam para convencer o grupo que sua versão de vamos nos ajudar era a única. Umas seguravam lanternas, outras seguravam a verdade. E num piscar de olhos, cada uma delas se via entre a espada e a espada. Sim, porque o conceito de adaga estava em baixa naquela época. O grande clímax chegou quando, ao ouvir a palavra compromisso, uma delas caiu naquela espiral clássica de estou com muita dor de cabeça. O que deveria ser um acordo formal acabou se desfazendo em risadas nervosas e promessas vazias, onde a luz interior desaparecia, sob montanhas de promessas não cumpridas e cansaço geral. Isso me lembra as reuniões em assembleias de condomínio, onde a única solução é a pizza. Para finalizar, a sabedoria popular sempre diz: quem não se sacrifica nunca come a fatia mais gostosa da torta. Mas no fundo, essa torta não era a nossa mesmo. E quem de nós queria um pedaço dela? A verdadeira moral dessa história: melhor é viver à sombra do próprio sucesso do que ser iluminado pela luz do sacrifício alheio. Em uma manhã nublada de outono, no distante ano de 600 d.C., em algum lugar entre o Mediterrâneo e as brumas do além, as 10 virgens se preparavam para a sua reunião cerimonial. Isso ninguém conta nos livros de história, mas durante séculos, essas damas de honra extramísticas não faziam apenas promessas de pureza, estavam, na verdade, ávidas para saber quem tinha o melhor jeitinho para acender a lâmpada da verdade espiritual e que, aliás, tinha todas as chances de ser só uma excêntrica tendência na moda das almas. No ar, o cheiro de incenso e pão fresco se entrelaçava harmoniosamente, como um samba de roda sendo tocado na ladeira de Olinda. Entramos numa taverna decorada com tapeçarias douradas e murais dos deuses perdidos. No centro, uma mesa de madeira escura abrigava um punhado de alegres pirulitos de raiz de mandrágora, aparentemente o alimento favorito das virgens em busca da iluminação. As 10 virgens eram caricaturas andantes de pureza, cada uma com seus exageros inconfundíveis. Uma delas usava um chapéu tão grande que parecia cobrir a sombra da cidade inteira, e outra falava como se estivesse sempre prestes a ser premiada no Oscar de melhor performance histórica. Apresentamos então nosso personagem principal, a senhora Luzia, a matriarca da pureza sem limites, que acreditava que cada convite era uma oportunidade de realizar um ritual de exaltação pessoal. Naquela manhã, Luzia estava determinada a convencer todas ali sobre a importância da iluminação interior. Mas o que ninguém sabia era que tinha uma batalha interna acontecendo. A batalha contra o último pedaço de pão que restava na mesa. O conflito surgiu quando, em meio ao ritual de acender as velas com suas lamparinas, surgiram questões profundas: quem realmente era a mais pura ali entre os convidados. O clima esquentou e Luzia foi levada ao ápice de sua eloquência poética, utilizando rituais dignos de um reality show. Em uma rodada de quem daria mais arroz para a alma do outro, a pressão social se tornou palpável, tão palpável quanto o pão de mandrágora que tentava escapar do olhar atento da matriarca. Em um momento inusitado, enquanto Luzia tentava impor suas crenças sobre a luz interior, alguém decidiu que a luz da fogueira não era suficiente e acendeu as lamparinas, o que na verdade revelou um desastre curioso. Em um lapso de descuido, a taverna tornou-se um autêntico desfile de danças que lembravam aquelas reuniões de escola de samba em plena avenida. A sala, que antes estava cheia de temor e devoção, se transformou em uma festa de cores e risadas. Luzia, agora sem fazer hesitação algum,
decidiu participar do ato de loucura coletiva, dançando com os ritmos de um pandeiro que emergiu misteriosamente entre as prateleiras. No clímax do evento, em um gesto que desafiava as normas de toda uma era, as 10 virgens perceberam que a verdadeira luz interior não era um conceito elevado, mas talvez o simples prazer de rir da própria situação. A taverna, agora aquecida pelo calor das almas dançantes, deu lugar a uma percepção bem-humorada dos momentos que vivemos, e o alimento de mandrágora já não era mais relevante. O que antes era uma reunião de almas em busca de iluminação se tornou um convite à leveza do ser, onde o foco não era mais a pureza, mas a autenticidade de sua vivência. Na verdade, o evento nada mais era do que uma representação metafórica das repartições públicas de hoje em dia, onde todos fingem que estão ali a trabalho, mas na verdade a festa é o que realmente importa. E assim, naquelas terras longínquas e brincalhonas, um provérbio nasceu: melhor dançar comido do que não dançar iluminado. No final das contas, as alucinações ideais não podiam ofuscar a simplicidade do viver, junto com o odor característico de pão fresco queimando suavemente. Depois de tanta revelação, Luzia, já em um estado de ânimo elevado, jogou sua lamparina aos céus e disparou: quem não se exalta na dança, não brilha no céu. E todas as 10 virgens em uníssono ecoaram: e quem não se ilumina de risadas, não encontra sua luz interior. A história da humanidade está repleta de luzes e sombras, mas isso ninguém conta nos livros de história, onde a verdade muitas vezes é tão iluminada quanto um candeeiro queimado. Estamos em uma pequena aldeia do século IV, onde o cheiro de incenso se mistura ao aroma do pão fresco assado no forno a lenha. Estão todos reunidos na Praça da Luz Interior, um local tão iluminado que se poderia achá-lo mais brilhante que um dia ensolarado na praia de Copacabana, mas com certeza mais suado, já que o calor é relíquia de festividades sem fim. Aqui encontramos nosso protagonista, o sumo sacerdote Alfeu, um sujeito tão formal que, ao se curvar, a gravata parece querer escapar do colarinho da camisa. Vestido em sua longa túnica branca, que brilha mais que roupa de crente na televisão, ele atende às preces da aldeia e os pedidos de iluminação, mas apenas após garantir que todos paguem o dízimo em forma de mel ou figos secados ao sol, porque, convenhamos, a luz divina não pode ser de graça, não é mesmo? Enquanto a batucada toca ao fundo, um grupo de virgens se prepara para a grande cerimônia da luz acesa, onde cada uma delas é mais animada que um samba de raiz, e na preparação se encontram disputando quem consegue acender a lâmpada mais rapidamente. A pressão do tempo é tão forte que ali, entre as risadas e as dicas do Instagram do período, rolam comentários como: você não viu que minha vela tem glitter? É a mais handmade entre todas. E, se não brilhar, não entra. O grande conflito surge quando, no dia da cerimônia, a lâmpada de Alfeu simplesmente se recusa a acender, como um smartphone sem bateria na noite de uma grande balada. Desesperado, ele corre de um lado para o outro buscando gás e energia, mas parece estar tudo mais caro que aluguel na Zona Sul. A situação se agrava quando a multidão, em meio à batucada, começa a achar que é a profecia da grande escuridão, que chegou mais cedo, como sempre, na forma de um coach que promete transformação interna, mas só traz dor de cabeça. E então rola um clímax estabelecido por Alfeu, que, em um ato de desespero, decide misturar tudo: bisturi sagrado, incenso aromático e uma pitada de maracujá. Para a surpresa de todos, ao invés de uma explosão catastrófica, um suave cheiro de frutas e flores se espalha pela praça, e a lâmpada começa a brilhar mais do que os olhos de um fã no encontro de fã
com um artista. A moral fake dessa história tão trabalhadinha é que, no fim das contas, quem não brilha, não acende, e se o feudo de luz não estiver rodando, ao menos que o atendimento seja ao menos gentil, porque se não é, melhor ficarem todos os figos dentro do bolso. Enquanto a jornada espiritual das 10 virgens nos conduziu por uma senda luminosa, ecoando as lições de preparação, vigilância e abertura ao divino, cada elemento da narrativa se entrelaçou para revelar a profundidade de nossa própria luz interior. Desde o momento em que tomaram suas lâmpadas, em busca da iluminação que adviria com a chegada do noivo, até os instantes de introspecção onde as escolhas foram decisivas, fomos convidados a refletir sobre a importância de estarmos sempre prontos, não apenas em festividades externas, mas principalmente na festividade silenciosa que reside em nossos corações. Assim, a história nos relembra que a fragilidade e a força coexistem. A sabedoria não está apenas em acender a chama da lamparina, mas em nutrir a luz que brilha internamente, guiando-nos em meio à escuridão. Na serenidade desses momentos, percebemos que cada lágrima e cada sorriso são parte de um ciclo sagrado, onde a esperança resplandece como estrelas nas noites mais escuras. Que possamos, assim, exalar a luz que habita dentro de nós, conduzindo nossos passos e inspirando aqueles que cruzam nossos caminhos, criando um repositório de compaixão e amor por onde passamos. E lembremos, ao deixarmos este espaço de reflexão, que a verdadeira luz nunca se apaga, pois reside eternamente na essência de cada um de nós, iluminando nosso ser e o cosmos de maneira tão bela e poética.